Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Como eu tenho falado para vocês ultimamente, a gente tem variado bastante as metodologias usadas. Então, já faz um tempo que eu tenho feito aulas no Zoom. A gente começou a falar sobre esse assunto de polialelia e grupos sanguíneos na aula retrasada, né? Na aula passada foi a nossa avaliação. E hoje eu gravei uma videoaula. É uma videoaula curta com aquele objetivo do aluno seguir o seu tempo, né? Hoje a atividade obrigatória, uma parte dela é mandar as anotações de aula. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausando quando não entenderam alguma coisa, né? Voltando o vídeo, enfim, para que vocês possam realizar a atividade no tempo de vocês. Eu programei mais ou menos 1 hora para fazer essa atividade. O vídeo deve ter por volta de 20 minutos, então é um tempo suficiente para que vocês façam com bastante calma, tá bom? As imagens foram acessadas no dia 13/10, tá bom? Vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o assunto específico de polialelia e grupos sanguíneos, a gente precisa ver o que a gente já estudou até agora em relação às heranças. Quais foram os tipos de heranças que a gente já estudou? Então, a gente estudou a herança do tipo dominante, onde existe um gene dominante, que a gente dá um nome, a gente dá o nome para esse gene de uma letra e a gente representa com a maiúscula como sendo a dominante, e o gene recessivo, né? Que é a letra minúscula. De forma que, neste caso, uma pessoa que é azão, ela vai ter a característica dominante. A pessoa que é azinho também vai ter a característica dominante, porque bastou ter um gene dominante, ele domina o recessivo, é daí que vem o nome. E para que ele tenha a característica recessiva, ele tem que ter um duplo par de genes recessivos, tudo bem? Bom, já a herança codominante, como é que funciona? A herança codominante não existe de fato uma dominância, um gene determina uma característica que predomina em relação à outra. Elas dominam juntas, né? Por isso que se chama codominante. Então, supondo que um animal ele possa ser preto, branco ou as duas cores. Então, o gene A, por exemplo, determina que o animal é branco, o gene B determina que o animal é preto. Se ele for azão, ele é branco. Se ele for bezão, ele é preto. E se ele for bezão, ele é preto e branco. É um animal malhado. O branco aparece inteiro, o preto aparece inteiro, no sentido de se manifesta a característica inteira e esse animal é malhado. Diferente do que acontece com a herança incompleta. Se fosse esse mesmo caso aqui, o animal que fosse AB, bezão, seria cinza, seria uma mistura do preto com o branco. Na verdade, eu quis fazer essa revisão porque no caso da polialelia, a gente vai falar justamente desses dois casos de herança aqui, dominante e codominante, tudo bem? Continuando ainda no esquema da revisão, vamos lembrar o que é alelo, né? Alelo é um gene, na verdade, os genes alelos, o par de alelo é que determina as características. Então, todo mundo tem cromossomos aos pares. Por exemplo, o par de cromossomo número 1, a gente tem um do pai e um da mãe. Supondo que aqui, nessa porçãozinha, aqui, ó, tenha o gene que determina a cor do olho, no cromossomo, por exemplo, que veio da sua mãe. No mesmo lugar, no mesmo locus que a gente fala do outro cromossomo, tem que ter o gene que também determina a cor do olho, né? No cromossomo do caso que veio do seu pai, no exemplo que eu dei aqui. Por quê? Porque eu preciso de dois genes, que a gente chama de alelos, para determinar as nossas características. Aí agora a pergunta é a seguinte, eu já fiz essa pergunta para vocês na aula passada, né? A gente tem estudado toda hora dois tipos duas opções, duas possibilidades de genes para determinar uma característica. Aí vem, será que existe sempre apenas duas opções para formar os pares de alelo? Ou seja, ou é azão ou é azinho, e aí as possibilidades, as combinações possíveis são azão, azinho ou azinho? Será que é só assim que a gente consegue determinar as nossas características? E na aula passada eu já dei a resposta, na verdade, não, né? O que a gente tem aqui é que existem condições em que as características são determinadas por vários tipos de alelos, ou seja, não é só azão e azinho. Existem condições que são determinadas por 3 tipos, outras que são determinadas por 4 tipos e assim por diante. E aí, a essa situação a gente chama de polialelia, onde poli é muitos e alelia é alelo. Então, são muitos alelos que determinam
essa característica. E para que a gente estude isso de uma maneira bem tranquila de entender, a gente começa estudando os tipos sanguíneos, que é o sistema ABO. Por quê? Porque o sistema ABO é um caso de polialelia, onde a gente tem 3 alelos diferentes que ajudam a determinar os tipos sanguíneos. Mas antes de explicar sobre esses alelos, a gente vai relembrar o que são os tipos sanguíneos. Existe o tipo sanguíneo A, onde na membrana da hemácia, a célula vermelha do sangue, é expressa uma proteína chamada de A. Existe um tipo sanguíneo, que é o tipo sanguíneo B, onde na membrana dessa hemácia existe uma proteína chamada de proteína B. Quando a hemácia tem na membrana as duas proteínas, A e B, a gente chama tipo AB, é o tipo sanguíneo AB, né? Então aqui a gente percebe que ela tem duas. E quando a hemácia não tem proteína expressa desse sistema, ela não tem nem a A nem a B, a gente chama de sangue tipo O, tudo bem? Esses são os tipos sanguíneos, ok? Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte: quando a hemácia tem um dos tipos sanguíneos, um dos tipos de proteína, a gente fala que ela tem um aglutinogênio daquela proteína. Então, o sangue tipo A tem aglutinogênio tipo A. Aglutinogênio vem de um termo que ele é capaz de gerar uma aglutinação. Eu já vou explicar para vocês com um pouquinho mais de detalhe. Mas é um nome específico. Ao invés de ficar falando proteína A, proteína B, a gente pode usar a palavra aglutinogênio. Quem é B tem aglutinogênio B. Quem é AB tem aglutinogênio AB e quem é O não tem nenhum. Agora, se você não tem uma proteína, você produz uma aglutinina, que é um anticorpo contra aquela proteína. Então, se você é sangue tipo A, por não ter na sua membrana a proteína B, o aglutinogênio B, você é tipo A e tem o anti-B. Se você é tipo B, você tem o anti-A. Como o sangue AB tem os dois, ele não tem nenhuma aglutinina, ele não produz anticorpo para ninguém porque ele reconhece as duas proteínas. Já quando é o sangue tipo O, como não tem nenhum aglutinogênio, ele não reconhece nenhum aglutinogênio, ele produz um anticorpo anti-A e anti-B. O que acontece, pessoal? Mas, professora, eu não entendi. Tá bom, eu entendi que são características diferentes. Uma hemácia tem a aglutinina A, o aglutinogênio A, o outro B e tal. Mas por que a gente que é sangue A tem uma aglutinina anti-B? Por que quem é sangue B tem uma aglutinina anti-A? Qual é o sentido disso? Por que isso acontece? Na verdade, a sequência, né? A sequência que determina cada tipo de aglutinogênio desse, né, menos o sangue que tem o O que não tem nenhuma, existem algumas bactérias que têm uma sequência muito parecida. E aí, ao longo da nossa vida, a gente vai entrando em contato com essas bactérias e a gente, sem saber, a gente produz anticorpo contra aquilo, né? E aí, então, todo mundo que não tem aquela proteína, se entra em contato com essa proteína muito parecida de uma bactéria, não entende aquilo como sendo do corpo, entende como um objeto estranho, e o sistema imune produz um anticorpo contra aquela proteína, tudo bem? E aí, pessoal, o que acontece? A gente vai entender um pouquinho melhor essa questão do tipo sanguíneo e das aglutininas. Ela é mais importante para quando a gente está falando de doação de sangue, de transfusão de sangue e tudo mais, que não é o objetivo dessa aula. Eu vou fazer uma pequena explicação depois dessa daqui, que é a mais importante, mas a implicação maior é para doação de sangue. Então, agora vamos focar na questão genética. A pergunta é o seguinte: quais alelos determinam os tipos sanguíneos do sistema ABO? Então, como eu falei para vocês, é mais de um alelo. Eu não vou falar aqui em azão e azinho, eu vou falar de 3 genes. Então, a gente dá o seguinte nome, a gente fala o seguinte: quem tem a proteína A, a gente chama de IA. É um alelo que ajuda a determinar a proteína A, a gente já vai entender porque eu tô dizendo que ele ajuda. Quem tem a proteína B é IB, quem vai ter a proteína B, o aglutinogênio B, é IB. E o sangue O, ele é determinado por um I minúsculo. E aqui, pessoal, era aquilo que eu estava falando para vocês, que a gente está olhando para 2 padrões de heranças diferentes no mesmo sistema. Vou colocar aqui no outro slide. A gente tem o caso em que existe um padrão de herança dominante. O que é isso?
o IA e o IB, ambos são dominantes em relação ao Izinho. Já o IA e o IB, eles são codominantes, ou seja, quando o IA está com o Izinho, ele prevalece, é uma herança dominante. Mesma coisa o IB. Quando o IB está com o Izinho, ele prevalece. Porém, quando IA e IB estão juntos, eles são codominantes. Nenhum prevalece em relação ao outro, muito pelo contrário, os dois se manifestam. Então, qual que é a situação que a gente tem aqui? Eu vou voltar aqui para o outro slide que tem um pouco mais de espaço. A gente tem a seguinte situação. Quando uma pessoa é IA, ela é sangue tipo A, aqui não tem como questionar. Mas, quando ela é IA, Izinho, como aqui o IA, ele predomina em relação ao Izinho, essa pessoa também é sangue tipo A. A mesma coisa acontece com o sangue tipo B. Se a pessoa é IB, a gente fala que essa pessoa é sangue tipo B. Se ela for IB e Izinho, ela também é sangue tipo B. Se ela for IA e IB, como aqui não é um padrão de herança dominante, e sim codominante, ela vai ter as duas proteínas sendo expressas. Esse é o sentido da codominância. Não existe uma prevalência, e sim as duas se manifestam. Então, essa pessoa vai ser AB. Agora, a única forma dela ser de sangue tipo O é aí se encontrar o duplo recessivo. Aí sim, essa pessoa vai ser sangue tipo O, tudo bem? Então, aqui a gente chama de polialelia porque a gente tem 3 genes que ajudam a definir essas características e esses 3 genes, na verdade, geram 6 possibilidades de genótipo. São 4 fenótipos e 6 genótipos que a gente já vai ver agora. Então, vamos lá. Quando o fenótipo é A, ou é IA ou IAzinho, mesma coisa para o B, só troca a letra. Agora, para ser AB, ele é IA e B. E quando ele é O, ele tem que ser uma dupla recessiva de Izinho, tudo bem? Então, aqui eu tenho 4 fenótipos e 6 genótipos. Por quê? Porque existem 2 formas de uma pessoa ser sangue tipo A e 2 formas da pessoa ser sangue tipo B, uma forma de ser tipo AB e uma forma de ser tipo O, ok? Agora, vamos analisar algumas possibilidades aqui. Essa parte é bem importante para aquelas pessoas que na história do mistério estão tentando fazer algo relacionado ao tipo sanguíneo. Aqui a gente tem como ter algumas questões para resolver alguns problemas. Então, vamos começar a pensar no seguinte. Uma pessoa que é, por exemplo, sangue tipo A e ela é homozigota dominante, vamos lá, pessoa homozigota dominante. Aqui eu vou colocar algumas opções para vocês analisarem. Então, eu sei que essa pessoa é IA. Ela tem um descendente com uma pessoa que é sangue tipo O. A gente sabe que ela é Izinho. Tem como essa pessoa, né? Tem como esse casal ter, por exemplo, um filho com sangue tipo O? Não tem, é impossível. A única combinação aqui é um IAzinho e a gente sabe que isso daqui também é sangue tipo A. Tem como essa pessoa ter filho com sangue AB, né, esse casal? Não tem, porque não tem nem o sangue B para tirar daqui, enfim. Aqui eu tô dando um exemplo bem simples, mas a gente pode pensar em várias possibilidades. E, na verdade, o exercício que eu vou propor no final desse vídeo é justamente pensando em algumas possibilidades. Mas eu fiz aqui um exemplo, vocês podem pensar de diversas formas. Por exemplo, alguém AB que vai ter descendente com alguém O. É possível ter um filho com sangue O? Né? 2 pessoas do sangue O. É possível ter alguém com sangue A? Se você cruza Izinho com Izinho com Izinho, tem como sair alguém daqui com sangue tipo A, tipo B ou tipo AB? Não tem, né? Então, eu quis aqui explorar algumas possibilidades para vocês, aqueles que estão criando ali o roteiro do vídeo de mistério, usar essa saída aqui, por exemplo, para coisas de paternidade, para coisas de tipo sanguíneo e assim por diante, tá bom?
Ainda nessa questão do vídeo do roteiro, muitos de vocês falaram da gota de sangue, enfim, de pesquisar a gota de sangue. Aí a pergunta é: tem como a gente determinar o grupo sanguíneo? Tem como eu pegar uma amostra de sangue e saber se aquele sangue é tipo A, tipo B, tipo O? Tem. Então, como que eles fazem isso, né? Aqui eu coloquei só pra gente lembrar. Então, aqui tem a figurinha. Quem é A tem a aglutinina anti-A, quem é B tem a anti-B, desculpa, quem é B tem a aglutinina anti-A, quem é AB não tem nenhuma aglutinina, quem é O tem a aglutinina anti as duas. E aí, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles pegam aqui, por exemplo, antes de pingar essa gotinha de sangue aqui tem um anti-A, nessa fileira toda. E nessa segunda fileira aqui, né, nessa segunda coluna, tem um anti-B. Então, se você pinga uma gota de sangue em cima do anti-A e o sangue aglutina, porque por que chama glutinina? Esse anticorpo, ele vai grudando nas hemácias que ele entende estranho e vai gerando como se fossem aglutinados de células, células muito juntas, quase como se fosse um coágulo, né? Então, se você pinga uma gota de sangue onde tem uma aglutinina anti-A e ela coagula, significa dizer que aquele sangue tem a proteína A. Mesma coisa acontece se você pingar o sangue numa aglutinina anti-B, e ele coagula, significa que aquele sangue tem a proteína B. Então, é simples assim, ó, é esse sangue aqui, nessa primeira. Ele aglutinou no anti-A e não aglutinou no anti-B, portanto, ele é tipo A. Essa segunda aqui, essa segunda linha, que é o tipo sanguíneo B, ele não aglutina onde tem anti-A, porque ele não tem a proteína A, mas ele aglutina aqui onde tem o anti-B, portanto, ele é um sangue B. Agora, se você pinga uma gota de sangue no anti-A e no anti-B e ele aglutina nos dois, significa dizer que ele tem as duas proteínas, portanto, ele é um sangue AB. O contrário acontece com o sangue O. Você pingou o sangue, ele não aglutinou nem no anti-A nem no anti-B, significa que ele não tem nenhuma dessas duas proteínas, portanto, ele é o sangue tipo O. É assim que em laboratório a gente faz um teste para saber se esse sangue é tipo A ou tipo B, tipo AB ou tipo O. Tudo bem? Aqui, muito rapidamente, eu vou explicar sobre o fator RH. Esse é mais simples porque, assim, não é um caso de polialelia e é um caso da herança dominante que a gente estava vendo até agora. Então, vamos lá. Quem tem fator RH expresso, ó, que são esses desenhos aqui, a gente chama de fator RH positivo. Quem não tem o fator RH, a gente chama de RH negativo, tá bom? E aí, é aquele padrão básico. O RH positivo, ele é a característica dominante. Então, o que acontece? Errão é fator RH positivo e errão, errinho também é. E o fator RH negativo é só se for o errinho, como tá falando aqui, ó. O genótipo errão ou errinho gera o fenótipo RH positivo e o genótipo errinho, ou seja, duplo recessivo, gera o RH negativo, tá bom? E aí, pessoal, assim como no outro caso, quem não tem o RH produz uma glutinina anti-RH. Portanto, quem é RH positivo não produz nenhuma glutinina, porque ele reconhece essa proteína, ele não acha essa proteína estranha para produzir um anticorpo contra ela. Já quem é fator RH negativo, aí sim, essa pessoa, se entrar em contato com o sangue com o fator RH, vai achar estranho, o sistema imune vai estranhar. Portanto, ele vai produzir uma glutinina anti-RH, tá bom? Esse padrão ele é muito mais simples, ele não é um caso de polialelia, são dois alelos sim que determinam e são aquelas possibilidades que a gente estava estudando até agora por ser um padrão de herança dominante. Aí, a gente pode juntar tudo com tudo, ou seja, a pessoa pode ter a proteína A e o fator RH presente, A positivo, ou ter a proteína A e não ter o fator RH presente, A negativo. E assim acontece com todos os outros tipos. A gente tem B positivo, B negativo, AB positivo e AB negativo, e O positivo e O negativo. E isso daqui, pessoal, a gente aprendeu no ano passado e não é o objetivo desta aula falar sobre as questões da doação de sangue. Eu coloquei aqui só para a gente entender que isso implica questões importantes em quem pode doar para quem. Mas não é o objetivo dessa aula agora falar sobre isso, tá bom? O objetivo dessa aula é a gente pensar mais nas questões genéticas.
Tem uma informação no livro, que é uma informação importante, isso daqui é utilidade pública, né? Que é o seguinte: existe uma doença hemolítica do recém-nascido, ou essa doença que se chama eritroblastose fetal, que ela está relacionada com o fator RH, né? E aí é uma doença que se a pessoa tiver conhecimento, ela tem como ser evitada. Então, eu vou explicar para vocês o seguinte: imagina vocês que uma pessoa, uma mulher, ela é fator RH negativo. Portanto, se ela é fator RH negativo, se ela entra em contato com o sangue RH positivo, ela vai fazer uma aglutinina ante esse fator, para exterminar esse fator. E aí, professora, qual é o problema? O problema é que se essa mulher ela é fator RH negativo e engravida, e a criança que ela está gerando é fator RH positivo, no momento do parto, o sangue desta criança vai entrar em contato com o sangue da mãe, por exemplo. E aí, tem alguma implicância para essa primeira criança? Não, essa criança vai se desenvolver normalmente dentro do útero da mãe. O sangue que entra em contato com o maior corpo, né, maior volume, é durante o parto. E aí, depois do parto, o sangue da mãe vai começar a produzir a aglutinina aqui anti-RH. Isso tem alguma implicação para a mãe? Não, não tem nenhuma implicação para a mãe. O problema é se ela engravidar de novo. Se uma segunda criança, ou seja, na segunda gestação, esta mãe tem um filho com RH positivo de novo. O que vai acontecer com essa criança? Como o sangue da mãe tem o fator, a aglutinina anti-RH, ele vai começar a querer atacar as hemácias da criança que está ali durante a gestação. E aí, essa criança, ela, por conta desse extermínio de hemácias, as hemácias elas são jogadas imaturas, né? Para compensar uma falta de hemácia, a medula óssea nem termina de produzir a hemácia e já joga uma hemácia imatura, que obviamente não é ideal para transportar os gases. E o nome dessa hemácia imatura é eritroblasto, por isso que chama eritroblastose fetal. O que vai acontecer com essa criança? Pode acontecer um aborto espontâneo, a mulher nem saber e acabar abortando. Se essa criança nascer, ela pode ter problemas de icterícia, ou dependendo do grau, problemas mais sérios, retardamento mental, entre outros. Mas e aí, professora? Então, se eu sou RH negativa, eu tenho que ficar desesperada? Na verdade, tem que ficar atenta, porque o que a medicina já entendeu? Se a mãe já sabe que ela é fator RH negativo e que a primeira gestação é RH positivo, tá tudo bem. Mas assim que essa mulher tem esse filho, os médicos eles colocam como se fosse um soro. O que acontece? Na hora do parto, o sangue do filho entrou em contato com a mãe, e aí o soro ele já vai exterminando esse fator RH positivo que entrou em contato com a mãe, e não dá tempo do sistema imunológico da própria mãe produzir anticorpo, e aí ele não guarda na memória. Então, a segunda gestação vai ser muito parecida com a primeira, no sentido de que não guardou a memória imunológica, não foi o anticorpo da mãe que atacou o fator RH positivo da criança que tinha entrado em contato com o corpo dela, foi o anticorpo do soro. É aquela história que a gente aprendeu ano passado. O soro, ele é rápido, ele é eficaz, ele é emergencial, mas ele não gera memória imunológica, e nesse caso o intuito é justamente esse, de não gerar memória imunológica na mãe. Aí ela pode ter uma segunda gestação, terceira, quarta, quantas ela quiser, de maneira tranquila. Professora, mas e se o bebê chegar a nascer, se a mãe não fez isso, se não, enfim, não sabiam? O que acontece? Existe um tratamento? Existe, mas aí eu vou contar na aula do Zoom para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Bom, exercício que eu quero que vocês resolvam no caderno, e aí eu vou resolver com vocês no Zoom. Qual é a probabilidade de uma mulher com sangue O positivo, sendo heterozigota para o fator RH? É importante essa informação. Se eu não falasse para vocês, você não ia conseguir continuar esse exercício. E o homem com o sangue AB negativo, aqui a gente sabe que a gente só tem uma opção, tanto para o AB quanto para o negativo, terem um filho com sangue tipo B negativo e A positivo. Então, aqui vocês vão ter que fazer um quadro de Punnett, tudo bem, com a segunda lei de Mendel,
que é aquela história, né, da gente olhar duas características que se segregam de maneira independente ali nos cromossomos, e aí a gente vai resolver junto esse exercício no Zoom. Professor, eu preciso fazer o quadro de Punnett? Não necessariamente. Se você já estiver confortável para usar a regra do E, não tem problema nenhum, tá bom? Então, pessoal, façam as anotações no caderno, na verdade vocês já devem ter feito ao longo do vídeo, resolvam esse exercício no caderno. No Zoom a gente se encontra para falar sobre isso e depois vocês me enviem hoje como atividade obrigatória, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!